Como a irmã Carla já disse, hoje o tema do capítulo é os pais peregrinos. Este tema pode parecer um pouco enigmático, porque à primeira vista não fica muito claro, quem não conhece a expressão, de que é que se está a falar, quem é que são estes pais peregrinos. Mas hoje nós vamos ver precisamente os pais peregrinos, quem eles foram, qual a importância deles para a história dos Estados Unidos da América e para a história do cristianismo. Vamos ver quem foi também Roger Williams, um pastor batista muito importante que teve um papel fundamental no desenvolvimento e na defesa da liberdade religiosa. Vamos depois ver os Estados Unidos da América como terra da liberdade religiosa, na sequência da herança que os pais peregrinos e Roger Williams deixaram naquele país. E finalmente vamos terminar o programa de hoje com um vislumbre das igrejas protestantes na América e a sua necessidade de reforma. Portanto, estes vão ser os temas, os tópicos do estudo deste programa, e eu penso que vão ser bastante interessantes porque vão ter impacto na maneira como nós, Adventistas do Sétimo Dia, concebemos a defesa da liberdade religiosa. Mas vamos então começar pelo princípio, os pais peregrinos. Os reformadores ingleses, que nós já estudamos alguns programas atrás, embora tenham renunciado às doutrinas do romanismo, de Roma e da Sé Papal, haviam retido muito das suas formas litúrgicas, da sua liturgia, dos seus serviços de culto. Assim, embora a autoridade e o credo de Roma tivessem sido rejeitados, vários dos seus costumes e cerimónias mantiveram-se incorporados na Igreja Anglicana, a Igreja Nacional de Inglaterra. Anglicana é isso que quer dizer. A Igreja Anglicana quer dizer a Igreja de Inglaterra. E a observância dessas cerimónias e costumes tendia para reduzir a separação que existia entre a Igreja Anglicana reformada e a Igreja de Roma. Este facto era visto por alguns cristãos evangélicos como um forte argumento para se abandonar tais costumes e tais cerimónias. Eles argumentavam que Deus tinha dado indicações seguras na Bíblia sobre como deveria ser o serviço de culto e os homens não tinham liberdade para alterar as formas bíblicas de culto. Muitos desejavam regressar à pureza e à simplicidade que caracterizavam a Igreja primitiva. Eles consideravam os costumes da Igreja Anglicana como sendo monumentos à idolatria e não podiam, em consciência, unirem-se ao culto anglicano. Mas a Igreja Anglicana, apoiada pelas autoridades civis, não permitia dissensões. A frequência ao culto era obrigatória por lei e a realização de reuniões de culto fora das igrejas anglicanas era completamente proibida. Portanto, estava instalado um clima que favorecia a perseguição, que eliminava a liberdade de consciência e que não era muito diferente do que acontecia nos países católicos romanos, onde a Igreja de Roma impunha também a sua lei. No início do século XVII, o monarca inglês declarou ser sua determinação obrigar os puritanos a conformarem-se com o culto anglicano ou a sofrerem as consequências. Estes puritanos eram assim chamados porque eles acreditavam que deveriam viver uma vida moral pura, segundo os princípios do Evangelho. Eles eram cristãos de matriz calvinista, portanto, tinham sido influenciados pela teologia de João Calvino, que estava sediada em Genebra por esta altura, e eles eram completamente opostos ao culto da Igreja Anglicana e recusavam submeter-se à sua autoridade. Portanto, não é de admirar que eles tenham sido perseguidos e aprisionados, pelo que a Inglaterra deixou de ser para eles um lugar habitável. Alguns decidiram procurar refúgio nos Países Baixos, no que nós chamamos hoje a Holanda, onde vieram encontrar abrigo. Para fazerem isto, eles tiveram que abandonar tudo. Tiveram que abandonar o seu país, a sua família, tiveram que abandonar a sua profissão, tiveram que se adaptar a novas profissões para poderem subsistir no lugar para onde foram, para a Holanda. Mas no exílio, o seu amor e a sua fé fortaleceram-se. Ora bem, um grupo de protestantes calvinistas que tinha emigrado para os Países Baixos, para a Holanda, temendo perder a sua identidade cultural britânica e procurando encontrar uma terra onde pudessem
deixar aos seus filhos em herança a liberdade religiosa, decidiu fundar uma colónia nas terras descobertas na América do Norte. Foi com este propósito que os pais peregrinos partiram da Holanda para fundar um lar no Novo Mundo. E por isso é que eles ficaram conhecidos como pais peregrinos. Pais, porque foram os primeiros colonizadores da América, foram os pais da América, e peregrinos, porque eles partiram em peregrinação da sua terra, a Inglaterra e da Holanda, quando eles tinham imigrado primeiro, partiram em peregrinação para o Novo Mundo, para a América do Norte, para encontrarem um novo lar ali e fundarem uma igreja livre de opressão e um Estado em que pudessem coexistir a liberdade religiosa e a prática dos deveres de Estado. Foi o desejo de obter liberdade de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentarem os perigos de uma longa viagem no mar, a suportarem a dureza e os perigos de uma terra selvagem e a estabelecerem-se nas praias da América os fundamentos de uma nova e poderosa nação. A colónia de Massachusetts foi estabelecida em 1620, sendo o primeiro povoamento continuamente habitado no que viria a ser os Estados Unidos da América. Eles passaram muitas dificuldades para fundar esta colónia. Muitos morreram de fome no primeiro ano em que chegaram à América. Outros tiveram que pedir ajuda aos índios locais para poderem subsistir. Mas finalmente, com a ajuda de Deus, eles conseguiram fundar uma colónia, a primeira colónia de ingleses na América do Norte. No entanto, apesar dos puritanos, dos pais peregrinos puritanos, serem honestos e tementes a Deus, eles não compreendiam ainda o grande princípio da liberdade religiosa. Eles não estavam prontos para conceder a outros a liberdade de consciência que eles tinham obtido com tão grande sacrifício. A doutrina de que Deus concedeu à Igreja o direito de controlar a consciência e de definir e punir a heresia era então um dos erros papais mais arraigados e influenciou os pais peregrinos, infelizmente. Embora os reformadores tivessem rejeitado o credo de Roma, eles não estavam inteiramente livres do seu espírito intolerante. Assim foi adotado pelos pais peregrinos uma lei que determinava que apenas os membros da sua igreja podiam participar no governo civil da colónia. Foi formada uma espécie de igreja do Estado, sendo todo o povo obrigado a contribuir para o sustento do clero e sendo os magistrados autorizados a suprimir a heresia. E assim, o poder secular ficou nas mãos da igreja. Desta vez não a igreja romana, mas a igreja puritana de Massachusetts. E isto, como se pode facilmente imaginar, levou rapidamente à perseguição dos dissidentes. Ora, acontece que, 11 anos depois da implantação da primeira colónia em Massachusetts, pela mão dos pais peregrinos, um homem, um pastor batista chamado Roger Williams, que nasceu em 1603 e morreu em 1683, desembarcou no Novo Mundo. Como os pais peregrinos, ele veio em busca de liberdade religiosa. Mas, ao contrário deles, ele viu que a liberdade religiosa era um direito inalienável de todos os seres humanos, fosse qual fosse o seu credo religioso, ou mesmo que não tivesse qualquer credo religioso. Williams foi a primeira pessoa na cristandade moderna a fundar o governo civil sob a doutrina da liberdade religiosa, sob a igualdade das opiniões perante a lei. Ele declarou ser dever do magistrado punir o crime, mas nunca controlar a consciência. O magistrado deveria impor a obediência dos mandamentos da segunda tábua da lei, mas não da primeira. Ou seja, os mandamentos como não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, esses mandamentos podiam ser controlados por lei. A sua aplicação podia ser controlada por lei e a sua omissão podia ser castigada como um crime. Mas os 4 primeiros mandamentos da primeira tábua, portanto, os mandamentos como não terás outros deuses diante de mim, ou então honra, lembra-te do dia de sábado para o santificares, esses mandamentos referentes à relação do homem com o seu Deus
não deveriam estar sujeitos a multas ou a penalidades, nem deveriam ser impostos por lei. Ora, acontecia que na colónia do Massachusetts, a frequência dos serviços religiosos na igreja estabelecida era obrigatória por lei, sob penalidade de multa ou prisão. Roger Williams criticou essa lei. Segundo ele, ninguém deveria ser obrigado a adorar ou a sustentar um sistema de adoração contra o seu consentimento. Roger Williams era o ministro do Evangelho respeitado e amado, mas a sua firmeza contra o controle estatal das consciências e a sua exigência de liberdade religiosa não foram toleradas pelas autoridades da colónia do Massachusetts. Ele foi condenado a ser banido da colónia e, para evitar ser preso, fugiu em pleno inverno para a floresta. E nós sabemos que o inverno na América do Norte pode ser muito, muito duro, com frio, neve, etc. Durante 14 semanas, ele sobreviveu sozinho, lutando contra a adversidade, até que encontrou refúgio junto de uma tribo de índios cuja confiança e afeto ele tinha conquistado ao procurar ensinar-lhes o Evangelho. Finalmente, em 1636, Roger Williams fundou, na Baía de Narragansett, o primeiro estado dos tempos modernos, em que se reconhecia plenamente o direito à liberdade religiosa. O princípio fundamental da colónia, fundada por Williams, era de que todos os homens pudessem ter a liberdade de adorar a Deus segundo a sua própria consciência. Não importava se era cristão, protestante ou católico, se era judeu ou muçulmano, ou se não tinha qualquer religião. Todos tinham a liberdade de consciência. Assim, o pequeno estado de Rhode Island tornou-se lugar de asilo para os opressos deste mundo. Ele cresceu e prosperou até que os seus princípios fundamentais, liberdade religiosa e civil, se tornaram a pedra de esquina da República dos Estados Unidos da América. De facto, nos documentos fundadores da nação americana, a liberdade religiosa e civil eram fortemente defendidas. A Declaração da Independência afirmava o seguinte: a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, portanto, o documento foi assinado por todos os representantes dos Estados. Dizia assim: nós sustentamos estas verdades como sendo evidentes em si mesmas, que todos os homens foram criados iguais e que eles receberam do seu Criador certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Fim de citação. Também a Constituição dos Estados Unidos da América garante em termos explícitos a inviolabilidade da consciência, ao afirmar o seguinte: nenhum teste religioso será exigido como qualificação para o exercício de qualquer cargo público nos Estados Unidos da América. E diz ainda mais, diz o seguinte: o Congresso não fará qualquer lei que estabeleça uma religião ou que proíba o seu livre exercício. Estas normas da Bill of Rights continuam em vigor nos Estados Unidos da América. E assim os redatores da Constituição reconheceram por escrito o princípio eterno de que a relação do homem com Deus está para além da legislação humana e de que os direitos de consciência do homem são inalienáveis. À medida que as notícias se espalhavam pelos países europeus de que havia uma terra onde todos os homens podiam gozar o fruto do seu trabalho e obedecerem livremente às convicções da sua consciência, milhares e milhares dirigiram-se para as praias do Novo Mundo. As colónias nos Estados Unidos da América rapidamente se multiplicaram. A Bíblia era aí considerada como o fundamento da fé, a fonte de sabedoria e o estatuto da liberdade. Os seus princípios eram ensinados no lar, nas escolas, na igreja, e os seus frutos eram manifestos na ação industriosa, na pureza e na temperança. Foi demonstrado que os princípios da Bíblia são a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. As fracas e isoladas colónias americanas, as 13 colónias, cresceram até se tornarem numa confederação de Estados poderosos
e o mundo viu com admiração a paz e a prosperidade do que se dizia então ser uma igreja sem papa e um Estado sem rei. Entretanto, o grande princípio advogado pelos pais peregrinos e por Roger Williams, de que a verdade é progressiva e de que os cristãos devem estar prontos para aceitar toda a luz que possa brilhar da palavra de Deus, foi perdido de vista pelos seus descendentes. As igrejas protestantes da América, como também as suas congêneres europeias, que tinham sido tão favorecidas por Deus ao receberem as bênçãos da Reforma, falharam em avançar no caminho da Reforma. Embora alguns homens tenham se erguido de tempos a tempos para proclamar novas verdades e expor os erros já muito acarinhados, a maioria contentou-se em crer como os seus pais tinham crido e em viver como eles tinham vivido. Assim, a religião tornou a degenerar em estrito formalismo. Os erros e as superstições que teriam sido corrigidos caso a Igreja tivesse continuado a caminhar na luz da palavra de Deus foram retidos e valorizados. Assim, o espírito de reforma extinguiu-se gradualmente, até um ponto em que as igrejas protestantes estavam tão necessitadas de reforma como a Igreja de Roma no tempo de Lutero. Ou seja, as igrejas começaram a acomodar-se, a ficarem presas aos seus credos estabelecidos, começaram a adaptar-se às novas condições sociais, os membros procuraram a prosperidade e esqueceram-se procuravam a prosperidade material e esqueceram-se da prosperidade espiritual. De facto, a ampla circulação da Bíblia no início do século XIX e a grande luz assim espalhada pelo mundo não foram seguidas pelo correspondente avanço no conhecimento da verdade revelada ou da religião prática. Os homens negligenciaram o estudo das Escrituras e assim continuaram a aceitar interpretações falsas da Bíblia e a defender doutrinas que não tinham suficiente fundamento bíblico, que não eram apoiadas pela palavra de Deus devidamente compreendida. Ou seja, no século XIX, na primeira metade do século XIX, na América do Norte, as igrejas estavam acomodadas. Era necessário que surgisse um novo movimento de reforma entre as igrejas americanas, para que elas deixassem o seu formalismo, deixassem o seu ajuste às condições sociais, para que decidissem tomar um novo rumo e abrir novamente as páginas da Bíblia e estudá-la com profundidade e fé. Ora, Deus tinha decidido nos seus decretos eternos que esse novo movimento de reforma entre as igrejas dos Estados Unidos da América iria surgir nesse país ainda na primeira metade do século XIX. Deus sabia que era necessário que aquele país em que a liberdade de consciência estava assegurada, em que cada um podia crer ou não crer conforme a sua consciência o indicasse, esse país poderia ser o centro, o epicentro de um programa novo de reforma do cristianismo que alcançasse pessoas de todas as igrejas e que as preparasse para uma obra grandiosa que Deus tinha prevista para a parte final da história deste mundo. Ora, foi esse movimento que nós iremos estudar mais adiante. Mas, antes que esse movimento de reforma surgisse nos Estados Unidos da América, Deus enviou alguns sinais cósmicos, sinais que estavam profetizados na Bíblia, para indicar que a humanidade estava prestes a entrar no tempo do fim, que antecederia o regresso de Cristo à Terra. E é sobre esses sinais, importantes sinais bíblicos, proféticos, que anunciavam o início do tempo do fim e apelavam à preparação do povo de Cristo, do povo cristão, para a segunda vinda de Jesus. É sobre esses sinais cósmicos que nós vamos estudar na próxima semana, no próximo programa. Será um programa muito interessante, porque nós vamos ver não só as profecias que referiam a esses sinais, mas vamos ver também o que a história nos diz sobre o acontecimento desses sinais e sobre a maneira como eles foram recebidos pelo povo, nomeadamente pelos cristãos nos Estados Unidos da América
onde esses sinais foram mais visíveis e mais notórios. Por isso eu convido os meus irmãos, as minhas irmãs, a juntarem-se a nós na próxima sexta-feira para estudarmos esses importantes sinais. Eu irei tentar fazer uma exposição clara, objetiva e certeira de todos esses sinais e do seu significado e da sua importância para nós hoje, porque aqui nós começamos a entrar no tempo histórico que está imediatamente antes de nós e num tempo histórico importante para a Igreja de Cristo neste mundo. Por isso, convido-vos a estarem presentes no próximo programa em que estudaremos os sinais cósmicos que marcavam o início do tempo do fim e proclamavam a breve vinda de Jesus nesse tempo do fim.